Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico. O pessoal tem um pouco de receio, o pessoal tem um pouco de medo. E hoje eu vou falar para vocês a verdade sobre a regressão de memória ou a regressão de idade. Bom, mas antes de falar disso, vocês percebam aqui o meu amigo Felipe Severiano. É Severiano que se fala? Me presenteou com esse quadro aqui, por isso que eu instalei meu outro quadro aqui atrás também. Eu estou conseguindo aqui agora modificar e melhorando o cenário aos poucos. Então todo mundo que quiser me dar presente, estou aceitando, hein? Só mandar para mim que ó... faixa. Bom, mas antes de falar sobre regressão de memória, você tem que entender primeiro como que funciona a nossa memória, certo? Todo mundo acha que a memória é como se fosse um álbum de fotos ou como se fosse um filme, por exemplo, que ele grava exatamente o que aconteceu com a gente e sempre que a gente quiser lembrar, a gente volta naquela lembrança, certo? E tá vívido, tá real, como se fosse uma fotografia. Na verdade, não, certo? Como que funciona? A nossa mente grava o contexto daquela memória. Certo? Então, quanto mais recente a memória, mais detalhes desse contexto vai ser. Seria basicamente assim, a nossa memória, a nossa mente, ela guarda um script, certo? Um texto, um roteiro do que é a nossa memória, certo? Por isso que quando a gente vai lembrar, a nossa mente acessa vários pontos para buscar essa memória, certo? Então, basicamente, a nossa mente diz o seguinte, se você tentar lembrar agora o que você comeu ontem, no almoço, a sua mente vai falar, olha, ontem no almoço você comeu arroz, feijão, num prato cinza, com talheres, com um suco e tudo. Ou seja, ele vai ter todo o contexto ali, como faz pouco tempo, esse contexto vai estar muito nítido para você. Então o que acontece? Ele vai em várias partes do seu cérebro e vai buscar o suco, como que é o formato do copo, como é o formato do prato, como que é o feijão e tudo mais. E ele vai botando ali e vai formar essa memória, certo? Então boa parte dessa memória vai ser fiel à sua lembrança, certo? Ao que realmente aconteceu. Mas o que acontece? A nossa memória ela não é algo real. Ela não é uma fotografia que está sendo replicada. Não. É uma encenação daquilo que aconteceu. Ou seja, nenhuma memória que você tem ela é 100% real. Nenhuma memória que você tem é real. As memórias não são reais. Elas são um teatro que a nossa mente faz, certo? Para reviver aquele momento e tudo mais. Então, basicamente, é assim que funciona a nossa mente. Então, depois que os anos vão passando, aí a sua mente ela vai replicando. Cada vez que você lembra de alguma coisa, a sua mente pega e monta aquela memória do zero para você novamente. Então, cada nova lembrança, mais uma parte, mais uma porcentagem da sua lembrança, ela é falseada, ela é falsa, ela vira falsa. Não que você está enganado com a sua memória nem nada do gênero, mas, por exemplo, o que você comeu ontem. Hoje você lembra que você estava tomando um suco de laranja, mas daqui a um ano você não vai lembrar do que você estava tomando. Você sabe que vai ter um copo ali, então a sua mente sabe que tem um copo ali. Ela pode botar água, ela pode botar refrigerante, ela pode botar um suco de uva ali, certo? Então quando você lembrar, você lembra que você tinha um prato, estava comendo arroz, feijão, estava tomando alguma coisa, mas futuramente a sua mente não vai lembrar como era a toalha, por exemplo, e ela vai botar uma toalha que você lembra que todo dia tem na sua mesa. Ela não vai lembrar, por exemplo, quantas cadeiras tinham na mesa, então ela vai botar o quanto em média tem. Se você está num restaurante, por exemplo, almoçando com pessoas desconhecidas, ela sabe que tinha uma pessoa na sua frente, certo? Mas ela não vai lembrar exatamente o rosto daquela pessoa, então ela vai pegar uma pessoa aleatória e vai botar na sua frente. Às vezes você vai achar que é uma mulher que está na sua frente, na verdade era um homem que estava ali, mas a sua mente colocou, ou seja, uma memória falsa. O contexto, ele é real, certo? Então, por exemplo, assim, uma lembrança que você tem de alguma coisa legal que aconteceu, às vezes o contexto ele é real, mas a lembrança em si que você tem, ela é falsa, certo? A sua mente pegou, leu o roteiro e foi botando elementos ali para você lembrar. Então assim, é muito comum você ter uma lembrança de alguma coisa e depois de muitos anos você vê uma foto daquela lembrança e vê, nossa, nada a ver com o que eu estava lembrando aqui, sabe? Quando você vê, agora eu voltei a lembrar e tudo mais. Ou seja, pessoas que ficam revendo fotos, por exemplo, se você sempre rever foto, não, na minha memória está perfeita, essa lembrança e tudo mais. Na verdade, você não está lembrando do fato. A sua memória está pegando o contexto daquele fato, mais as experiências das fotos que estão sendo estão reforçando essa lembrança, certo? Para deixar com mais detalhes essa sua memória. Mas basicamente é assim que funciona a nossa memória. Ela tem um contexto, certo? Ela lê esse contexto e vai criando na nossa mente. Ou seja, por isso que não dá para confiar num caso de polícia, por exemplo. Por isso que não dá para confiar para fazer um retrato falado de alguém depois de muito tempo ou através da hipnose, porque a nossa mente ela deixa a gente muito na mão mesmo, certo? Então ela não é confiável para fora, ela não é confiável para você lembrar uma placa de um carro depois de uma semana. Por isso que a polícia não pega e hipnotiza as pessoas para tentar lembrar placa, para tentar lembrar rosto. Por isso que até mesmo quando a polícia vai mostrar
sabe aquele clássico, um vidro com várias pessoas na frente, indica o suspeito. Se eles têm um suspeito na mão, eles não vão te mostrar uma foto desse suspeito. Esse aqui que a gente está suspeitando, dá uma olhada. Porque a nossa mente acaba associando isso e ela vai acusar aquela pessoa que ela viu a foto, certo? É por isso que a polícia sempre deixa escondido. Fala quem você acha que é. É aquele lá. Não, perfeito, bate com a nossa descrição aqui. Porque senão isso é influenciado, ou seja, é possível também colocar memórias falsas nas pessoas, certo? Então foi feito já um estudo com isso, falando que uns alunos foram chamados para preencher uma prova e tudo mais, né, para preencher coisa. Depois de 2 semanas eles foram chamados novamente e cada vez que eles eram chamados, eles estavam sendo convencidos de que eles cometeram um crime enquanto fizeram essa primeira ação. Ou seja, eles pegaram os psicólogos pegaram uma ação real, que era o ato de eles terem 70%, 75%, uma porcentagem muito alta dos alunos lembrava exatamente de ter cometido um crime que não cometeram, porque foram induzidos a terem memórias falsas. Bom, agora você já sabe como funciona a nossa memória, então já sabe como mais ou menos a nossa mente funciona. Bom, quando a gente está hipnotizado, a nossa memória ela tem 3 níveis, que todo mundo chama tudo de regressão, mas na verdade não, na verdade a gente tem 3 níveis. Assim que a pessoa é hipnotizada, ela entra no estado de hipermnésia, que é exatamente o contrário de amnésia, ou seja, ela lembra de tudo com mais facilidade, certo? Então, onde ela deixou a chave do carro, tudo isso ela consegue lembrar com mais facilidade, certo? Então, assim, você hipnotizar alguém e fazer ela lembrar onde estava a chave do carro, não é uma regressão, certo? O que você fez foi uma hipermnésia. Você aumentou a facilidade dela de encontrar as memórias que ela não conseguia pensar quando ela está no estado normal, digamos assim. Depois disso, tem a revivificação. O que é revivificação? Aí sim, é uma espécie de regressão, é quase uma regressão. Só que o que é? Você volta naquela lembrança, a lembrança ela traz todos os sentimentos juntos, a lembrança ela traz todas as memórias, todos os detalhes, certo? Ela traz muito mais detalhes, só que voltando a lembrar. Tudo isso de acordo com um roteiro que a nossa mente tem, certo? Não são memórias reais, não são uma lembrança real, é uma teatralização da sua lembrança, certo? Só que o que? Ela vem junto com emoção, ela vem junto com tudo, ou seja, a partir dali você pode alterar esse roteiro. Então, por exemplo, no roteiro está dizendo, eu sofri um acidente de carro, certo? Tem a batida, eu lembro do carro vindo, eu lembro de tudo e eu lembro da sensação muito ruim de ter batido o carro, agora toda vez que eu entro no carro eu me sinto mal. Então, com a regressão de memória, a gente elimina esse sentimento ruim, ou seja, a gente apaga do roteiro o sentimento ruim, certo? Porque por mais que seja um roteiro, por mais que seja uma lembrança falsa, essas lembranças ainda afetam o dia a dia da pessoa. Porque a nossa mente volta nesses roteiros, né? Nessas lembranças e vê, toda vez que eu entro no carro, eu me sinto mal. Toda vez que eu entro no carro, então hoje em dia eu vou me sentir mal porque eu me sinto mal quando eu entro no carro. A gente vai apagar isso do roteiro, certo? Apaga da lembrança, da memória da pessoa aquele sentimento ruim e isso passa completamente. Qual é a diferença de revivificação para regressão? É muito simples. Na revivificação, a palavra é difícil de falar. Você consegue... O que acontece? Você volta para aquela lembrança, certo? Com detalhes, com sentimentos e tudo mais, mas você está ciente de tudo que aconteceu depois daquela lembrança. Então, se você volta para 10 anos de idade, você sabe que tem 10 anos de idade, você está interagindo ali com uma criança de 10 anos de idade, mas você tem noção de que você é um adulto, que você está sentado numa poltrona, que você, depois dos 10 anos, teve 11, você vai lembrar da sua festa de 15, de 20 anos, você vai lembrar da sua namorada, se você teve um filho, ou seja, você lembra de tudo, certo? Isso é muito interessante porque, basicamente, o adulto, você vem com a mente de adulta para aquele momento, certo? Esse estágio é o ideal para você fazer uma hipnoterapia, certo? Para fazer uma hipnoterapia, esse estado já é eficiente. O que é a regressão? É o último nível desse de memória, certo? No qual a pessoa volta para aquela lembrança, só que ela esquece tudo o que aconteceu depois daquela idade, certo? Então, por exemplo, se você volta para 10 anos de idade e a pessoa começa a falar como uma criança de 10 anos de idade, você pergunta, como foi seu aniversário de 15 anos? Ele fala, não lembro, não sei, porque eu só tenho 10 anos. Ele regrediu, teve uma regressão de memória, certo? E se você falar, como foi sua festa de 15? Ele fala, foi legal, mas quantos anos tem agora? Tenho 10. Ou seja, ele tem lembranças do futuro, então uma revivificação. Basicamente os dois são a mesma coisa, só que um tem amnésia do que acontece para frente, certo? E o outro não tem. Esse estágio, tanto de revivificação quanto de regressão de memória, são os estados ideais para
você conseguir fazer uma regressão, para você conseguir fazer um tratamento com a pessoa, certo? Então não precisa atingir o nível de regressão, até porque pode ser um pouco mais difícil de controlar, porque, bom, você vai estar falando com uma criança de 10 anos, que não tem esse racional, que não tem essa querendo te ajudar e tudo mais, então tendo um adulto ali já é eficiente. Até mesmo na revivificação, acontece muito da pessoa estar em terceira pessoa, certo? Então você pergunta, quantos anos você tem? Você fala, ele tem 10 anos. Ele está num carro que sofreu um acidente. Ela está olhando como se fosse uma terceira pessoa. Isso também serve sem problema nenhum, porque a lembrança ela é real, só está vendo como um observador. Então a gente pega esse observador e interage na lembrança, certo? Para ressignificar, para tirar o mal-estar, para tirar aquela coisa ruim, certo? E a mente e o roteiro, ele é reescrito de uma maneira que não afeta mais a mente da pessoa. Bom, basicamente é isso. Então, uma coisa que eu digo, as pessoas falam, regressão é perigoso e tudo mais. A regressão em si ela não é perigosa. Fazer regressão em alguém não é perigoso. Mas qual é o perigo real da regressão? É o seguinte, imagina que você faz uma regressão em alguém que volte num acidente de carro que ela teve, por exemplo, num trauma muito grande, num abuso sexual, num acidente de carro, num acidente que ela teve, na perda de um filho, na perda de uma mãe, por exemplo, né? Você volta nisso, mas você não sabe como tratar isso. Certo? Então você vai fazer ela voltar nesse estado ruim, e às vezes ela volta sem que você queira, você está fazendo, volta 5 anos atrás. 5 anos atrás foi quando a mãe dela morreu, por exemplo. E a nossa mente, ela puxa muito mais emoções negativas do que positivas, certo? Então se você falar, imagina 5 anos atrás e teve um evento negativo na vida dela, ela vai para esse evento negativo, te garanto para você. Chances muito grandes disso acontecer, certo? Então você vai fazer ela regredir para aquela lembrança e você não sabe como tratar essa lembrança. Qual é o problema disso? Ela foi traumatizada no passado e você acaba de traumatizar ela novamente, porque você não vai saber o que você vai falar. Você vai falar, você se sinta bem agora, você sente bem-estar, tal. Quando ela abrir os olhos, ela vai ter se sentido mal, traumatizada de novo. Então tudo aquilo que estava afetando a vida dela vai voltar, porque o que aconteceu? Você estimulou aquele trauma novamente. Então assim, regressão de memória não tem nenhuma graça, não é uma rotina interessante para se fazer com amigos, não é uma rotina interessante para fazer no street principalmente, certo? Então não é uma rotina de entretenimento, regressão não é entretenimento, certo? Então assim, você pode traumatizar novamente aquela pessoa se você não sabe o que você está fazendo. Então assim, a regressão em si tem perigo? Não, a pessoa não vai ficar presa no passado, a pessoa ela não vai achar que é uma criança de 10 anos para sempre, isso não vai acontecer, você sabe o que é hipnose. Porque apesar da pessoa ter regredido, ainda está hipnotizada. Depois de 15, 30 minutos o efeito passa, certo? Então o que acontece? Eu não indico que as pessoas façam regressão por entretenimento, porque pode dar merda sim, certo? A regressão em si, a ferramenta, a sugestão, não tem problema nenhum. Mas se voltar num trauma, certo? A pessoa vai se lascar de novo, certo? Ela vai ficar traumatizada e você não sabe como lidar com isso. E não é protocolo de abreação, não é tipo, passou e agora tu se sente bem. Aquele trauma ele foi revivido de novo, certo? Então ele vai precisar de um tratamento, talvez não na hora, mas aquilo vai voltar a afetar a vida dele com certeza. Seria basicamente isso, então, a regressão de memória, revivificação, tudo mais. Não tem nenhum segredo, não tem nada demais, a pessoa não, sabe? O pessoal acha que volta no tempo e o cara... Não, na verdade não. Na verdade, o que é regressão de memória? Nada mais é do que as memórias elas voltarem com mais realismo, com mais sentimento e tudo mais. Então seria basicamente isso, vocês viram? A regressão de memória não tem nada demais assim. Ela tem um preconceito muito grande, que a palavra regressão é muito forte, né? Tem todo um conceito atrás, o pessoal tem muito medo, assim como antigamente tinha medo de hipnose, mas a regressão não tem nada demais, certo? As lembranças vão vir, as memórias vão vir, a maioria que é utilizado nos consultórios é a revivificação, porque a regressão é um pouco mais difícil de se chegar e também não é indicado se chegar nessa regressão, porque não tem necessidade, a pessoa sofre mais por causa disso, certo? Então assim, quer se divertir, vai fazer outra rotina. Não faz regressão com a pessoa, porque pode dar merda mesmo. É claro, se você tá com um amigo, se você tá com tempo, tipo, vamos voltar aquela vez que você teve uma bebedeira, vamos ver que você apagou, vamos ver se você lembra de alguma coisa. Talvez assim possa ser interessante, mas quando a pessoa faz uma regressão, ela volta para aquela lembrança, certo? Então, se ela estiver vomitando naquela lembrança, grandes chances de ela vomitar na sua frente, certo? Por exemplo, assim, cansei já de fazer regressão onde a pessoa estava comendo e ela fica mastigando, e você fala com ela engole para responder, ou seja, ela está envolta naquela memória, ela sabe que ela está sentada na poltrona, ela sabe que você está do lado dela, ela consegue sentir, mas a mente dela está no ambiente onde ela está comendo, certo? Então ela precisa engolir para te responder, se ela estiver passando mal, ela vai vomitar de novo, ou seja,
Não mexam com isso. Tem uma série de rotinas legais que você pode fazer com as pessoas que não envolve regressão de memória, então não faça isso. Não é algo perigoso, mas não faça isso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido desmistificar um pouco o que é essa regressão que todo mundo tem medo de fazer, ou que o pessoal tem medo, não, eu não quero fazer regressão, faz tudo menos regressão. Bom, isso é regressão, não é nada demais, são só as memórias que voltam para a pessoa com mais intensidade e tudo mais, não tem perigo de ficar preso e nada demais. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir aqui o meu canal, se inscrever no meu canal para continuar acompanhando mais vídeos de hipnose, para aprender a fazer hipnose do zero. O meu curso completo de hipnose grátis que eu estou disponibilizando aqui no YouTube também. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.